Então, dando continuidade à nossa disciplina em relações do trabalho, né, relações trabalhistas, nessa unidade 2 nós temos regime de trabalho e rotinas. Esse regime de trabalho e rotina, o que a gente quer passar para vocês e de maneira que vocês se sensibilizem da importância, né, do conhecimento das normas que norteiam esse assunto na relação de trabalho. Primeiro, nós temos uma jornada de trabalho que deve ser cumprida. Essa jornada de trabalho, existe uma jornada diária e uma jornada semanal, né? Na jornada diária, nós temos o quê? São 8 horas diárias de trabalho. Além disso, é hora extraordinária. E hora extraordinária, né, se lá no contrato de trabalho não estiver prevista essa possibilidade, você tem que fazer um acordo com o empregado se ele poderá fazer a hora extra ou não, porque a hora extra não é obrigatória, né? Então a gente tem que observar o cumprimento da jornada de trabalho diário e a jornada de trabalho semanal. Então diário 8 horas e semanal 44 horas. O que excede disso é considerado hora extra. E como a gente vai conversar lá na rotina de folha de pagamento, existindo hora extra, existe um pagamento dessas horas extras, né? E é um pagamento, se é um pagamento de hora extra, é mais um custo da folha de pagamento também, né? E a gente tem que tomar cuidado que essas horas extras não podem ser permanentes, porque a hora extra traz um certo transtorno, né, à saúde do trabalhador, cansa, né, e a produtividade pode ser prejudicada. E a jornada de trabalho, existe, né, os descansos intra-jornadas, quer dizer, dentro da jornada de trabalho e entre jornadas, ou seja, de um dia para o outro de trabalho. Dentro da jornada de trabalho, né, quem trabalha no horário, no regime de até 6 horas, né, de 4 a 6 horas de trabalho, tá, tem um descanso de 15 minutos. Tá, um descanso para a refeição. E quem trabalha mais de 6 horas de trabalho tem um descanso no mínimo de 1 hora para repouso. E essa 1 hora, né, se a empresa não conceder esses descansos que são obrigatórios, são regulamentares, a empresa é obrigada a considerar esse horário como hora extra. Então vai ter que pagar a hora extra ao empregado se não der esse intervalo, né? E de um dia para o outro, de uma jornada de trabalho para o outro, a gente tem que tomar cuidado, se por acaso o empregado tiver que fazer algum horário extraordinário, não esquecer que de um dia para o outro ele tem que ter um descanso de 11 horas. Se não for obedecido esse descanso, tá, se ele voltar antes, estará trabalhando em regime de horas extraordinárias, né? Então, durante a jornada de trabalho, a gente tem que tomar o cuidado dos descansos de repouso intra-jornada, ou seja, durante o dia, dentro da jornada de trabalho, e o descanso de um dia para o outro, de uma jornada de trabalho para outro, que é o descanso de 11 horas. Tá? E, continuando sobre a jornada de trabalho, a gente não pode esquecer que existe também o trabalho considerado noturno, né? E esse trabalho noturno, tá? As pessoas que trabalham nesse horário, que é de 22 horas até 5 horas do dia seguinte, tá? Têm o direito a um adicional de horário noturno. Lembrando que o adicional noturno que deve ser pago corresponde ao valor de 20% do valor da hora diurna. Então a gente vê quanto o empregado recebe por hora diurna, ou seja, durante o dia, tá? 20% disso é acrescido no valor da hora noturna. Tá? Então, e esse horário noturno, né, as pessoas, se por acaso vierem a fazer uma hora extraordinária, esses adicionais podem ser pagos em conjunto, tanto o valor da hora extraordinária como o valor do adicional noturno, são cumulativos. Tá? E, continuando, nós não podemos esquecer que, dentro desse horário de trabalho, né, as empresas, no dia a dia, a gente observa que tem alguns empregados, né, que sentem falta quando não tem o recebimento da hora extra, né, que às vezes pela
pela continuidade de hora extra e pelo volume de hora extra que ele faz, às vezes esse valor começa a ser muito importante, né, dentro da sua remuneração. Mas, né, a gente não pode esquecer que a frequência de horas extras, né, pode trazer o desgaste do trabalhador, né? E falando em desgaste do trabalhador, né, a gente tem que lembrar que todo empregado, né, tem direito a umas férias, né, durante o ano. Então, após 12 meses de trabalho, que nós consideramos ou chamamos, né, do período aquisitivo, o empregado tem direito a um descanso, né, são as suas férias. E essas férias devem ser concedidas pelo empregador nos 12 meses subsequentes ao direito adquirido das férias. Ou seja, o empregado trabalha 12 meses, adquire o direito das férias. Nos 12 meses seguintes, a empresa é obrigada a conceder-lhe as férias. E ressalvando que quem marca as férias é a empresa, né? Embora, às vezes, a gente consiga, né, pelo clima organizacional adequado, começa a conversar com o nosso supervisor e ele sempre concorda nas datas em que eu, como empregado, desejo tirar as férias, tudo bem. Mas a obrigação, a marcação, o direito de marcar as férias é do empregador. A empresa que marca as suas férias. Tá? E se ela, a empresa, né, não marcar as férias dentro do período que nós chamamos de período concessivo, tá? Se marcar fora desse período, o empregado tem direito às férias em dobro, ou seja, a remuneração das férias em dobro. Se o empregado tem direito a 30 dias de férias, ele gozará de 30 dias de férias, entretanto, a remuneração deverá ser em dobro, né? E a remuneração das férias, tá, é sempre o quê? O salário, né, que o empregado recebe, mais os adicionais que, porventura, eles tenham, em função de comissões, ou até hora extra que tenham realizado durante o período aquisitivo. Tá? Se ele realizou alguma quantidade de hora extra dentro do período aquisitivo, ou seja, do período que ele trabalhou para adquirir o direito às férias, esse valor dessas horas extras devem contemplar a remuneração de férias. Tá? A média dessas horas extras deve entrar no cálculo da remuneração das férias. Tá? E as férias que são marcadas pela empresa, pelo empregador, deve ser comunicado ao empregado, né, com 30 dias antes do início do gozo dessas férias. E o pagamento da remuneração referente às férias deve ser depositado até 2 dias antes do início do gozo das férias. Ou seja, no início do período em que o empregado deve usufruir dessas férias. E mais um detalhe, na remuneração das férias, se o empregado desejar receber a metade do seu 13º, ele tem esse direito. Basta requerer todo ano, em janeiro, né, ao seu empregado, sua empresa, tá, o desejo de receber a metade das férias, da metade do 13º durante as férias. Tá? Então, essa metade será incorporado ao valor da remuneração das férias. Tá? E outra questão que envolve as férias, né, dentro desse regime de trabalho, dentro dessa rotina, que faz as férias não deixa de ser um descanso, né, a gente não pode esquecer que o empregado também que desejar, né, vender suas férias, preste atenção, vender as férias, que eu quero ressaltar aqui, ele pode vender 1/3 das suas férias. Não é vender as férias integralmente, como às vezes a gente escuta alguns colegas falar, não, eu vendi minhas férias. Então pode ser vendido 1/3 das férias. Ou seja, se o empregado tem direito a 30 dias de férias, ele tem direito a 30 dias de férias porque ele não faltou durante o período aquisitivo mais de 5 vezes. Porque se ele faltar mais de 5 vezes sem apresentar justificativa para essas faltas, tá, ele não terá 30 dias de férias. Né? Em função da quantidade de faltas acima de 5 faltas, vai ter uma redução de 24, 18, etc., até, dependendo da quantidade de faltas, perder o direito às férias também. Né? Então,
o empregado só pode vender 1/3 das suas férias. Tá? E dentro, voltando à remuneração das férias, não esquecer, né, que na nossa última Constituição foi criado o chamado, né, gratificação das férias, que a gente chama. Né? Ou seja, o empregado tem que receber a remuneração das férias, que nós falamos, o salário dele, ou a média das comissões, ou média das horas extras, ou os 50% que ele tenha requerido do seu 13º, tudo isso, né, mais 1/3. Esse 1/3 que é chamado, né, de uma gratificação de férias. Tá? Então, só ressaltando que isso é o que a nossa norma, a nossa legislação estabelece. Tá? Existem empresas que concedem até uma remuneração maior das férias, tá? Em função da política de recursos humanos da empresa, em função de acordo sindical, tá? Mas a nossa norma, a nossa legislação, a nossa CLT estabelece que a gratificação das férias é 1/3 da remuneração que é devida ao empregado. Tá? E nós também temos, dentro desse regime de trabalho, né, alguns fatos que acontecem, né, no nosso contrato de trabalho. Por exemplo, né, se você faltou e não trouxe justificativa, né, a empresa pode descontar o seu dia de salário. Né? E isso é chamado de suspensão do contrato de trabalho. Então, o período que o empregado falta sem apresentar a justificativa é considerado suspensão do contrato de trabalho. E tem um outro evento também que é considerado a interrupção do contrato de trabalho. São aquelas faltas que o empregado pode faltar, porque a legislação permite a falta dele, a empresa tem que pagar o pagamento correspondente, né, do empregado dessas faltas, que são as faltas legais. Ou seja, falta referente, né, à doença justificada adequadamente, falta em função de casamento. Né? Nós temos a pessoa que casa, tem direito a faltar o quê? 3 dias consecutivos, né? Tem uma licença. E isso é considerado uma interrupção do contrato de trabalho, porque a pessoa não trabalha, mas a empresa é obrigada a pagar. Outro exemplo simples, né, de interrupção é o descanso semanal remunerado. Né? Se você tem um descanso domingo, esse descanso você não trabalha, mas a empresa é obrigada a pagar. Você entra de férias, você não trabalha, mas a empresa é obrigada a pagar. Então, a falta de trabalho que você realiza em função do que a lei permite, e a empresa é obrigada a pagar para você, é considerada a interrupção do contrato de trabalho. Tá? Então, ressalvando, né, essa unidade, eu gostaria que vocês observassem, né, que existe um limite diário de trabalho, um limite semanal de trabalho, existem intervalos dentro da jornada de trabalho, intervalo entre uma jornada e a outra, tem os descansos, né, referente às férias, referente às faltas justificadas em função do que a lei permite, né, e todo esse tema nós temos detalhadamente, né, do nosso conteúdo, né, do nosso livro de orientação da disciplina. E, independente do que nós já temos no nosso livro, tá, vocês devem, né, estar sempre em contato com o professor, com o tutor da disciplina, através do nosso ambiente virtual, procurando interagir e não deixar acumular, né, as dúvidas que porventura apareçam em cada unidade de nossa disciplina.